Eu quero saudar aos amados irmãos da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer uma saudação especial para o nosso querido e amado pastor Aldimar, que venceu a batalha contra a Covid-19. Já está entre nós e daqui a poucos dias estaremos juntos na casa do Senhor para abraçá-lo e para ouvir outra vez ele trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Hoje eu tenho a responsabilidade de compartilhar com vocês um pouco mais da palavra do Senhor, e os irmãos que estiverem um pouco mais atentos vão perceber que eu tenho caminhado nas ministrações que tenho tido a oportunidade de fazer numa reflexão ou estudo da carta de Tiago. Eu falei nas primeiras vezes que esse Tiago não é o apóstolo, esse Tiago é o irmão de Jesus, que se tornou um líder importante da igreja, embora no início ele tenha tido dificuldades de crer que o seu próprio irmão era o Filho de Deus, que desceu do céu, tornou-se homem e habitou entre nós. Já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o capítulo 3. É interessante a gente estudar assim a palavra do Senhor de forma sistemática algumas vezes, porque a gente encara os assuntos à medida que eles vão aparecendo diante de nós. A própria demanda da sequência nos coloca diante deles. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder das nossas palavras. Eu sei que houve um momento na história da igreja em que as pessoas começaram a falar que as palavras tinham poder, e à medida que eu falo, elas acontecem, como se fossem palavras mágicas. Mas não é nesse sentido que Tiago apresenta a sua reflexão para a igreja. Primeiro ele tratou sobre o sofrimento da igreja e sobre como enfrentar o sofrimento sem perder a fé. Depois ele falou sobre a acepção de pessoas, no capítulo 2, e começou a falar um pouquinho sobre a questão das palavras e a questão do uso da língua. Eu quero dizer algumas coisas como palavras iniciais, trazendo aos irmãos a ideia de que cada um de nós, eu tenho, você tem, uma coleção de palavras guardadas no seu coração. Desde que nós nascemos, nós ouvimos, guardamos, e no nosso inconsciente, palavras e afetos, eles ficam impregnados na nossa crença e na nossa maneira de ver o mundo. Algumas palavras são boas, outras nem tanto. Algumas palavras nos elevam, outras palavras nos diminuem. E desta forma, os elogios e incentivos, eles vão ter um lugar marcado nos nossos sentimentos. As críticas, as broncas, as desaprovações terão também lugares guardados na nossa construção de valores e nos nossos sentimentos. Pais, professores, cônjuges, amigos, filhos, todos quando nos dizem alguma coisa nos ajudam a ter uma percepção sobre nós mesmos, a enxergar a vida a partir dessas palavras, para o bem e para o mal. Eu posso dizer que algumas palavras são bem ditas ou benditas e algumas outras palavras são mal ditas ou malditas. Eu quero trazer alguns exemplos, irmãos, para que possa ajudar a nossa reflexão. Eu sei que a maioria de nós já ouviu falar do grande pregador batista, o pastor Martin Luther King. O pastor Martin Luther King ficou muito incomodado com uma situação que acontecia nos Estados Unidos da América na década de 60. Porque o seu coração estava alinhado com algo que incomodava também o coração de Deus. Não era razoável, se nós olhamos para o capítulo 2, a questão da acepção de pessoas. E nos Estados Unidos, mesmo nas igrejas ou em quaisquer lugares, sejam nos ônibus, nos restaurantes, nas empresas, nos correios, havia uma discriminação ou segregação racial, onde se julgava que as pessoas de pele clara ou branca tinham mais direitos do que as pessoas negras. Martin Luther King, um pastor batista, negro, colocou no seu coração o desejo de mudar essa história. E ele pregou um dos mais memoráveis sermões de todos os tempos. Ele pregou para mais de 200 mil pessoas, era um grande líder.
e ele disse uma frase célebre: eu tenho um sonho. Ele começa assim o seu sermão: eu tenho um sonho de que os meus filhos sejam mais julgados pelo seu caráter do que pela cor de sua pele. A história continua e, de alguma forma, esse homem tem consequências da ação do seu ministério e das suas palavras. Infelizmente, ele foi assassinado. Mas a influência da vida, do ministério e das palavras de Martin Luther King promoveram uma verdadeira revolução nos Estados Unidos da América. Se nós observamos que a década de 60, isso é muito recente. Mas uma grande mudança aconteceu no país a partir das palavras de um homem alinhado com o coração de Deus e que não se conformou com aquela situação terrível. Um outro exemplo de um grande orador, de um homem que causou grande impacto numa nação e também no mundo, é o exemplo de Adolf Hitler. Da mesma maneira que Martin Luther King era um grande orador, Hitler também o era. Da mesma maneira que Martin Luther King estava incomodado com a questão racial, Hitler também estava. Martin Luther King, alinhado com o coração de Deus, ele desejava que as pessoas fossem tratadas iguais. Adolf Hitler desejava que uma suposta raça superior dominasse. Ele conseguiu atrair para si não só os olhares, a adesão, o pegar as armas, ele provocou a Segunda Guerra Mundial, provocou o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, isso oficialmente, porque ao longo do mundo, por conta da guerra, muitas pessoas morreram. Muito sofrimento aconteceu e isso praticamente dividiu a história. Através das palavras de um homem, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, que atraiu para si uma nação, atraiu para si um poder e de alguma maneira afetou a vida de muitas histórias. Ou melhor, as histórias de muitas pessoas. Se nós olhamos o capítulo 1 de Tiago, ele trata de algumas coisas muito importantes quando ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A importância que Deus dá à palavra é visível. Não é à toa que nós chamamos o texto sagrado de a palavra de Deus, porque cremos que Deus nos ilumina e nos dirige a partir da sua palavra. Não é à toa que Deus tomou a decisão de criar os céus e a terra e todo o firmamento através da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, quando nós usamos das nossas palavras, ou nós usamos da boca de Deus, ou nós usamos alinhados com o coração de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu medito nesta palavra de dia e de noite, se eu tenho o meu pensamento, o meu sentimento alinhado com o coração de Deus, aquilo que sai da minha boca abençoa. Agora, sabemos também, porque está registrado em João 8,44, sobre a questão de que o diabo é homicida, porque ele mata, ele destrói, ele rouba, e ele é o pai da mentira. E ele sempre vai usar as palavras mal colocadas, a maledicência, as palavras malditas, para matar, roubar e destruir. Se estou alinhado com a palavra de Deus, eu vou falar algo que edifica. Se eu estou alinhado com a visão do maligno, o que eu falar vai destruir a vida das pessoas, vai matar os sonhos e vai roubar a esperança. Eu vou ler em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ou melhor, ainda no primeiro eu queria destacar o que estava no versículo 26, que diz o seguinte, 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você não é capaz de dominar a sua língua, se você se julga em condições de falar mal dos outros, ainda que tenha uma suposta razão, mas dessa forma não abençoa, não ajuda, não edifica, você está dando lugar ao diabo e está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Vamos lá no capítulo 3, e temos 3 aspectos aqui importantes, dividir em três grandes verdades
sobre o uso da palavra. A primeira questão que eu quero dizer sobre a palavra, que a palavra é capaz de nos dirigir ou de dirigir as pessoas. Martin Luther King dirigiu uma nação para trabalhar contra o racismo. Adolf Hitler dirigiu uma nação, um conjunto de nações que caminhava na direção do racismo. O assunto era o mesmo, mas posturas completamente diferentes. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Observa que coisa importante. Nós temos que olhar para a nossa capacidade de refrear a língua. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é essa capacidade de dirigir, porque ele faz comparações aqui com coisas que dirigem, usando a expressão, falando especificamente sobre o uso da palavra ou o uso da língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos, lembra que eu falei do dirigir, o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Nós, às vezes, acabamos dirigindo o rumo da vida das pessoas, dirigindo o rumo da nossa própria vida pelo uso das nossas palavras. E essa direção, ela pode ser para o bem ou para o mal. Aquela criança que os adultos sempre falam, isso tem um temperamento difícil, ela é cheia de vontade, ele é assim mesmo, isso, você não vai dar em nada. Ou as pessoas a quem nós estimulamos. Não estou falando simplesmente de psicologia positiva. Eu estou falando da capacidade que nós temos de absorver as palavras e adotar como crenças para a nossa própria vida. Aquilo que nós ouvimos, nós formamos essa própria imagem. E podemos entender também que em muitos momentos da nossa vida nós somos ajudados e abençoados por aqueles que foram capazes de trazer a palavra certa. Procure se lembrar da sua coleção de palavras. A sua professora, lá quando você era criança, seu pai ou a sua mãe quando te incentivou, quando valorizou algo que você fez, quando reconheceu a sua capacidade, alguém que te discipulou, o seu pastor lá da infância, o nosso pastor atualmente, palavras que foram ditas que nos abençoaram, ou em alguns outros momentos, palavras que as pessoas disseram que nos feriram, que nos machucaram, que nos colocaram para baixo, que destruíram sonhos, que dirigiram a nossa vida para uma direção em que nós não gostaríamos. Há algumas expressões da psicanálise que eu tomo emprestado para nós conversarmos agora. A primeira delas é o seguinte: quando a boca cala, o corpo faz o sintoma. Quando eu não falo dos meus sentimentos, eu posso adoecer o meu corpo. Não é à toa que algumas pessoas têm alergias, problemas respiratórios, a partir do guardar as mágoas, os ressentimentos. Não significa simplesmente colocar para fora. É colocar para fora no lugar certo, com o propósito adequado. Porque quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca fala a boa palavra, não é simplesmente dizer estou bem, diante do espelho, como alguns ensinam por aí. Não é nada disso. Significa colocar para fora aquilo seu. Fica aí uma dica que tenho dado a algumas pessoas a quem eu aconselho. Quando for falar com alguém, mesmo num problema de relacionamento, fale do seu sentimento. Ao invés de dizer você é assim, você fez isso, diga eu me senti constrangido diante de tal situação. Eu sofri quando você disse tal coisa ou quando você fez tal. Você está falando de você, do seu sentimento e apontando para o outro como é que você deseja ser tratado. Essa expressão, ela nos ensina algumas coisas, mas há outros aspectos que nós podemos pensar sobre a palavra, nesse sentido do poder que a palavra tem de destruir. A partir do versículo 5, nós podemos ler e aprender o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. As comparações aqui sobre destruição, ele vai usar a figura do incêndio. Eu, infelizmente, já tive o desprazer de perder colega meu em incêndio florestal, fogo no mato. E eu sei que algumas pessoas não sabem, mas às vezes uma bituca de cigarro, um palito de fósforo, uma coisa simples pode gerar um grande incêndio, pode causar grande destruição. Todas as vezes que nós assistimos na televisão aqueles incêndios na Chapada dos Veadeiros, incêndios lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, que destroem quilômetros e quilômetros de vegetação, matam muitos animais, matam pessoas. Às vezes tudo começou com uma pequena fagulha. Tudo começou com um pequeno objeto que estava ali pegando fogo. Então, nós podemos olhar para essa situação como a palavra. Quem não se lembra daquela mulher que foi confundida com uma mulher que fazia mal às crianças, porque alguém maldosamente postou nas redes sociais uma foto dela. Era uma palavra maldita e ela foi linchada e arrastada pelas ruas, como se fosse uma criminosa. Quantas pessoas tiveram a reputação, a vida destruída por coisas que foram ditas? Quantas pessoas tiraram as suas próprias vidas porque não suportaram as coisas que outras pessoas falaram? Independente de serem culpadas ou não, algumas pessoas se colocam como juízes, como pessoas que têm que, de alguma forma, como se fossem detentores de uma força de denunciar, de fofocar, de dizer, e pensam que, de alguma forma, poderão se sentir melhores se fizerem isso. A outra comparação desse texto, dessa parte do texto, sobre o destruir, ele vai falar aqui sobre o veneno mortífero, um veneno que mata. Procure se lembrar do que você disse às pessoas, com que intenção disse, o que causou na outra pessoa. Ainda que você esteja coberto de razão, ainda que a outra pessoa tenha vacilado muito com você, pense sobre as palavras e sobre o poder que ela vai ter na vida da outra pessoa. Menos mal quando você fala diretamente a ela. Menos mal que mesmo quando tomado por uma violenta emoção, você usa de palavras duras. Sabemos que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Mas pior do que a palavra dura é a língua mentirosa. É o testemunho falso, é o semear contendas. Não há nada mais devastador no meio do povo de Deus, historicamente, que divide comunidades, que destrói famílias, que destrói pessoas, do que quando as pessoas cometem esse pecado. E julgam que é um pecado pequeno. E julgam os pecados das outras pessoas como se esses fossem maiores. E é importante nós pensarmos o poder da língua também num outro aspecto, que é o poder que a nossa palavra tem de produzir. Desculpe, entrou uma ligação aqui e eu fiquei confuso um pouquinho. Eu vou ler o texto que aí eu vou me recompor. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode de uma mesma fonte jorrar do mesmo lugar o que é bom e o que é mal, o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira
produzir azeitonas ou a videira figos, tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Nós podemos ter, a partir das nossas palavras, efeitos de proteção, efeito de cuidado, efeito de sustento, assim como uma fonte de água doce. Uma das sensações piores que nós temos nas nossas percepções dos sentidos é a sede. Uma necessidade muito importante que nós temos é de saciar a nossa sede, que pode ser comparado com a sede da palavra de Deus ou da vontade de Deus. Precisamos ser capazes de compreender que as nossas palavras podem ser fontes de vida. Se a fonte produz uma água ruim, ela vai produzir algo que não mata ou que não sacia a sede. E podemos pensar também na própria perspectiva do alimento. Alguns vão dizer que essas figuras dessa parte do texto é como se fosse um deleitar. Mas é muito mais do que isso. Eu penso que nós podemos olhar para essa parte como um nutrir, como um suprir, como trazer vida. É água e alimento. Nós podemos alimentar o que é bom na vida das pessoas. E podemos pensar o seguinte: quem é bom entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A maledicência, a fofoca, elas são filhas da inveja. Pode fazer o exame de DNA. Sempre que tiver alguém falando mal do outro, pode saber, tem inveja envolvida. Se você se flagrar ou se pegar falando mal de alguém, tem inveja envolvida. Examine o seu coração. Peça a Deus força para isso. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu quero encerrar nessa nossa reflexão pensando sobre essa sabedoria que tem essas qualidades que o texto menciona: pureza, paz, é indulgente, é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sempre que alguém te procurar falando alguma coisa sobre alguém, use as 3 peneiras de Sócrates e vai perguntar: isso é verdade? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: mas eu conheço fulano que conhece o fulano que conhece o outro que me falou. Se você não conhece o fato, não fale. Se você não tem certeza que é verdade, não compartilhe. Não entenda que simplesmente, eu vou mandar para frente. Se não for verdade, a pessoa se explica depois. Você precisa refletir se você está a serviço da verdade ou da mentira. Se está a serviço de Deus ou do pai da mentira. É coisa boa? Se isso edifica, se isso ajuda, é bom para a pessoa? Isso ajuda ou resolve alguma coisa? Seria sobre a questão da utilidade? Você já conversou com a própria pessoa sobre isso? Se não tem nada bom para dizer, não fale. Se tem algo que vai ajudar, que vai abençoar, quantas vezes podemos até ter algo a dizer, mas que não vai produzir o fruto desejado por Deus naquele momento? O fruto desejado para abençoar aquela pessoa naquele momento. Esse texto da carta de Tiago, trazido à igreja lá no primeiro século, ele se mostra muito atual, onde infelizmente as pessoas estão fazendo mau uso das palavras. Mesmo as nossas autoridades estão pecando demais no uso das palavras. Nem questionam outros aspectos, mas diante de muitas mortes, alguém se coloca insensível e diz: e daí?
Já o outro extremo diz, ainda bem que veio essa pandemia para poder mostrar a necessidade do Estado. Homens loucos, insensatos, tanto da direita quanto da esquerda, e não é essa a questão que eu quero colocar, a questão política. Estou colocando a questão da responsabilidade do que nós dizemos. A responsabilidade diante do que isso afeta a vida das pessoas. Que o Senhor, que Ele mesmo, pelo discernimento, pela providência, nos guie, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que sejam aproveitáveis, palavras que sejam bendizentes, palavras que tragam vida e que tornem as pessoas mais capazes de enxergar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espero ter contribuído com a reflexão. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma boa semana. Amém.